Fala aí, galera do Nadando na Prática, estamos aqui com o nosso quarto episódio. E aí, comecei a fazer minha aula de natação. Rafa, o que eu faço para não passar vergonha? Rafa, será que eu tô devagar? Será que eu tô pior do que os outros? Meu Deus, eu não vou conseguir aprender. Calma, calma, eu tô trazendo para você o que geralmente acontece, como que você deveria se portar dentro das suas primeiras aulas de natação. Então esse aqui é o canal da Nano na Prática, onde a gente ensina de uma forma simples, prática e eficiente. E também gostaria de trazer para você que tem medo, aqui é um lugar para você. Aqui é um lugar para você que tem desafio no aprendizado. Se você é da performance, quer aprender, não é aqui o seu lugar. Tem vários canais que traz isso para você, mas aqui é o canal de quem está no passo a passo, querendo perder o medo, querendo aprender de forma simples e eficiente. Nessa quarta aula, o que a gente vai fazer? Essa quarta aula eu vou trazer para vocês. Então vamos lá. Aula 1, eu trouxe para vocês algumas informações que vocês precisam saber antes de chegar. Falei um pouquinho de vestuário de uma forma simples. Falei como chegar na piscina. Falei do que você falar para o professor. Aí eu trouxe para vocês alguns exercícios de adaptação. Aí na próxima aula eu falei um pouco sobre como bater perna, quais os principais erros. Aí depois eu trouxe uma aula sobre decúbitos. Como que eu faço, Rafa, para ficar de barriga para baixo, barriga para cima? Qual que é os principais desafios? Então foi isso. Hoje, imaginando que você já vem treinando tudo isso que eu falei, porque você não vai fazer uma aula e vai parar, gente. Isso é passo a passo, isso é treino, você vai melhorando aos poucos dentro do seu tempo. E agora eu vou falar de uma coisa importante. Galera, não falte. O grande problema nessa fase do processo é que você falta. Muitas vezes você sai frustrado da sua aula. Eu já vou te dar clareza aqui. Nadando na prática é no papo reto. Vai ter dia que você vai sair da aula e você vai falar assim: nossa, minha aula foi muito ruim. Eu acho que eu não vou voltar mais. Vai ter dia que isso vai acontecer, tá? Não vou mentir pra você. Não vai ser sempre uma aula. Sabe o que acontece? Às vezes você vai uma aula super bem e na outra aula já cai demais. Por quê? Porque naquele dia você não está bem emocionalmente, naquele dia o desafio às vezes foi um pouco maior. Então é normal, é normal. E hoje nós vamos seguir no nado crawl e nado costas. Quais seriam os primeiros exercícios para passar para você o que vocês vão fazer? E eu vou trazer algumas dificuldades que estão dentro disso. Então assim, gente, a gente começou, fez a adaptação, e agora eu vou falar. Lembrando que eu estou num papel de aluno aqui, tá? Imagina que eu sou um aluno e professor. Eu quero trazer uma coisa na prática para vocês, tá? Então eu falaria para o meu aluno. Esse aluno já passou pelo momento de perna. Esse aluno agora vai começar a ligar as coisas. Gente, é complexo. Eu preciso ligar, bater perna. Eu preciso ligar qual o decúbito que eu vou ficar. Eu preciso controlar o meu medo, a minha emoção. Eu preciso entender como que eu bato a perna e o braço junto. Eu preciso entender como bate o braço. Eu preciso entender como eu respiro, se eu prendo, se eu solto. É muita informação. Calma, seu cérebro ele vai se adaptar com isso. Você vai melhorar. Então a instrução que eu gosto de trabalhar com os alunos nas primeiras vezes que vai fazer o crawl, primeiro eu gosto de deixar a experiência. Então se eu vi que esse aluno já está tendo uma autonomia, ele já consegue ali respirar sozinho, ele já consegue fazer algumas coisas com autonomia, eu vou trazer um primeiro desafio para ele. Vou falar assim: Rafael, eu queria ver como que você consegue nadar até ali. Ele, nadar, Rafa, mas eu não sei nadar. Aí eu trago um conceito para ele. Olha, nadar é se deslocar ao meio líquido. É mesmo? Mas sei que nadar é tipo os caras olímpicos. Você entende que aqui eu já crio uma expectativa diferente pro cara? Porque o cara tá na expectativa, às vezes, do aluno que tá do lado bagaçando, fazendo virada olímpica. E eu trago para ele que nadar é deslocar no meio líquido, sem tocar o freio no chão. Ele fala: é mesmo, cara? E aí eu deixo esse aluno ir. Então eu vou fazer aqui uma hipótese de como eu iria dentro de uma primeira aula, tentando trazer. Eu vou trazer uma hipótese, tá? Então o professor daria esse comando para mim: Rafa, eu queria ver como é que você nada até chegar na escada. Você consegue? Ou até onde você conseguir. Eu vou lá. Geralmente esse é um comportamento muito comum. Você vê um braço que ele não tem ele não tem uma coordenação ainda, você vê que não está interligado os movimentos. Você vê que a respiração ainda não é uma respiração que quando ele coloca mais movimentos ele consegue manter aquele ciclo.
Então aqui eu metrifiquei o aluno. Falo, pô, legal, vamos pegar o que é bom. Ah, o Rafa conseguiu deslocar um pouco. O que é um grande erro, gente? Aí chega o professor. Isso é um grande erro, tá? Olha, você precisa esticar o braço, você precisa juntar mais as pernas, você precisa bater de forma mais eficiente. A puxada do braço, ó, você tem que trazer para cá, flexiona o cotovelo, você vai empurrar essa água. O braço tem 3 fases. Galera, você arrebentou com a cabeça do cara. Você arrebentou. Ele vai olhar e vai falar, maluco, é muito difícil para mim. Não consigo. Dê o mínimo de instrução naquela fase. Grava isso. Você que é professor, o mínimo de instrução. Então eu daria um exercício aqui pro Rafael. Rafael, então eu achei legal, parabéns, você deslocou. Ele vai falar assim, nossa, foi ruim, né? Fala, cara, realmente nós vamos melhorar. Mas você fez legal, foi legal. Você fez isso, isso e isso. E aí o que acontece? Eu passaria um exercício pro Rafael. Bom, eu quero fazer o Rafael simplesmente tentar deixar mais cíclico esse movimento. Eu falaria, Rafa, agora é o seguinte, eu queria te dar um comando. Você vai trazer esse braço lá na frente e eu quero que você coloque uma mão em cima da outra, assim, Rafa. E o que você vai fazer? Você vai fazer um movimento do braço, junto com a perna, do jeito que você fez. Só que você vai esperar chegar um braço para sair o outro braço. E aí eu começo a fragmentar, porém com os movimentos sendo feitos de forma conjunta. Então o exercício é esse aqui, ó. Rafa, nessa fase eu gostaria que você fizesse 2 braçadas, uma braçada se der, e eu queria que você treinasse essa volta e se colocar o pé no chão. Podemos fazer assim? Porque, gente, o aluno, ele vai querer prender a respiração, ele vai querer chegar lá do outro lado. É padrão isso. Só que o que a gente quer aqui, e de vez em quando eu até libero o aluno para fazer isso, tá? Vai lá dentro, o que você conseguir agora. Pau, eu dou desafio assim. Só que a gente precisa lembrar que o aluno tem muita coisa para ele coordenar. É passo a passo. E aí uma dica que eu trago para vocês é que às vezes a natação ela precisa ser repetitiva, tá? A gente precisa repetir. Só que, gente, traga criatividade para a aula. Então, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar esse exercício ligando com exercícios do primeiro dia. Então vou fazer aqui uma volta que eu gosto muito de trabalhar. Olha, Rafa, foi legal, sincronizou melhor. Agora a gente vai ligar 2 exercícios, você topa? Beleza, qual é, Rafa? Você vai fazer 2 braçadas do nado crawl, vai pôr um pé no chão e vai fazer, por exemplo, um elevador. Vou fazer para vocês. Eu estou trabalhando com ele, o crawl. Eu estou modificando, eu estou trazendo mais uma coisa sobre adaptação aquática e o que acontece, essa aula não fica chata. Então eu vou fazer um ciclo desse, depois eu vou dar uma outra sugestão, ó. Voltou. E aí ele segue. Um outro que eu gosto de usar muito, olha, Rafa, massa, ele fez umas voltas, beleza. Agora você vai fazer 2 braçadas, um elevador e vai bater perna. Então vamos lá. Vamos ver se vai dar espaço aqui, ó. Elevador. Subir. Galera, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô aumentando o repertório na caixinha de ferramenta dele. Gente, isso aqui é muito importante. A gente pode sim, a gente vai ter que repetir. Mas seja criativo, fica uma aula gostosa, fica uma aula dinâmica. Pequenas coisinhas que o aluno vai fazendo com que ele crie bagagem. Essa é uma fase de bagagem, gente. Então assim, voltando no nosso contexto, galera. É comum as dificuldades que vocês estão vendo aqui. Todo mundo passa, porque às vezes você acha que é só você que passa por essa dificuldade, tá? Então, quando a gente fala de nado, e aqui eu falei do nado crawl, agora eu vou trazer algumas coisas que a gente trabalharia pensando num primeiro momento do costas, tá? Eu vou fazer sem o material, essa primeira fase, que eu faria do mesmo jeito. Qual que seria o comando? Primeiro, eu vou entender se esse aluno, óbvio, lembra da progressão e regressão? Esse aluno já consegue bater perna?
Isso aqui já tá... Eu não tô falando para estar perfeito. Isso aqui já acontece. O aluno consegue ter autonomia. Rafa, ele não consegue ter autonomia ainda. Então a gente vai continuar no processo que eu passei na aula passada. Macarrão, auxílio do professor. Esse aluno vai devagar. E aí eu traria um exercício também de coordenar 2 braçadas de costas, elevador, 2 braçadas de costas, elevador e perna. Também daria para trabalhar isso, ó. Vamos fazer seu material. E parei, eu volto, trabalha. Subo. Rafa, isso tá muito difícil, cara. Isso tá muito complexo. Galera, beleza. Regrido. Regrido exercício, olha. Rafael, vamos tentar bater uma perna. Opa, melhorou, hein, Rafa? Ô, Rafa, eu vi que patinou. Beleza, Rafa, volta. Voltou, Rafa. Vamos lá, Rafa, solta a bolinha. Top, Rafa. Vamos tentar de novo. Galera, aí você vai usando a criatividade. Só que você faz essa aula ser uma aula dinâmica. Não aquela aula que o aluno fica 10 voltas. O cara, isso é comum, ó. Tá 10 voltas o cara desse jeito, ó. E aí, Rafael, tá indo, tá indo. Vambora. 10 voltas, cara. Putz, é muito chato. Eu não digo que o cara não vai ter que repetir voltas. Vai. Eu não digo que sempre tem que estar misturado, igual eu tô trazendo aqui para vocês. Não. Mas de vez em quando pense nessa diversificação. Você procure experimentar. Galera, eu espero que tenha feito sentido essas 4 séries que eu trouxe algumas coisas para vocês. Dentro do canal agora, o que a gente vai trazer, a gente já traz. Como que a gente corrige isso de forma simples e eficiente? Como que eu posso avançar? Galera, deixa aqui nos comentários as dificuldades que você está tendo e qual o vídeo que você gostaria que eu trouxesse aqui para você. Então a gente fechou essa série. Espero que agora você, para essa aula de natação, isso te motive a fazer a aula, isso te motive a você ir para a aula, entender alguns pontos que você precisa ter nessas primeiras aulas. Mas galera, vamos nadar na prática de forma simples e eficiente. Fechado, gente? Compartilhe esse vídeo, siga o canal e me aguarde aí nos próximos vídeos. Até mais!